Olá, meus amores, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. E agora nós vamos dar sequência, às nossas atividades de língua portuguesa. Então eu peço que vocês peguem o livro aí de português nas páginas 48 e 49, Nós vamos finalizar essa unidade, A unidade que nós começamos, a unidade 7, falando sobre os alimentos, Que no primeiro texto nós falamos sobre uma receita poética, E depois no texto 2 nós falamos sobre a viagem que os alimentos fazem até chegar à nossa mesa, Isso, na mesa das nossas casas. E para terminar esta unidade, nós vamos fazer uma produção textual. Então esse vídeo é um vídeo explicativo sobre o que vocês irão fazer nessa página 48 sobre os alimentos. Então nós vamos fazer uma produção textual, um relato. Mas primeiro nós vamos saber o que é um relato, certo? Então eu vou colocando aí na imagem para vocês. Primeiro vamos saber o que é relato, certo? A palavra relato significa narração pormenorizada, exposição ou descrição. O que significa, tia, pormenorizada? Que é um texto, uma descrição cheia de detalhes, certo? Detalhes minuciosos, com narrativas de acontecimentos. Então, é o que significa pormenorizada, ok? Um relato é uma narração pormenorizada de experiências vividas. Logo, o assunto é abordado sob o ponto de vista de quem o relata, ou seja, o narrador, que vai ser, no caso, vocês que vão relatar essa experiência da página 48. São exemplos de relatos, Os diários pessoais ou de viagens, as autobiografias e as reportagens radiofônicas que narram a progressão de uma competição esportiva, por exemplo, São alguns exemplos, tá certo? O relato, ele pode ser oral ou escrito. O relato oral é marcado por características como a entoação, repetições, interrupções, etc. Exemplo, o relato desportivo, certo? Radiofônico. Já o relato escrito possibilita uma melhor organização da narração. Exemplo, um diário pessoal, certo? Então, só para iniciar, para a gente saber, para vocês saberem o que é um relato. Então, aí na página 48, vocês irão fazer um relato, certo? De quê? Da alimentação de vocês. Então, olha só, eu vou dar uma lida aqui na página 48 para explicar como vocês irão fazer essa atividade no caderno. Então, como agora já sabe que cada alimento tem uma origem, uma história, e que pode se transformar ao longo do tempo, você fará uma pirâmide de sua alimentação cotidiana, ou seja, do dia a dia. Vocês irão construir uma pirâmide, da alimentação cotidiana de vocês. Antes, observe essa pirâmide alimentar reproduzida abaixo, cuja finalidade é nos passar informações sobre uma alimentação saudável e equilibrada. Então, uma pirâmide alimentar, ela tem a função de quê? De nos passar informações, sobre uma alimentação saudável, de onde começa até onde vai essa alimentação saudável. Então, observem aí no livro de vocês que nessa pirâmide alimentar, nós temos 8 grupos, certo? Começando da base, da base da pirâmide até o topo. Então, vocês irão ler, observar aí, certo? Essa pirâmide alimentar e os alimentos que são divididos em 8 grupos, certo? No grupo 1, que é a base da pirâmide, fica o grupo dos carboidratos. No grupo 2, que é a parte intermediária baixa, ficam as verduras e legumes. No grupo 3, fica a parte intermediária baixa, ao lado das verduras e legumes, que são as frutas. No grupo 4, fica a parte intermediária alta, que é o leite e seus derivados. Grupo 5, parte intermediária alta, que são as carnes e os ovos. Grupo 6, parte intermediária alta,
leguminosas, né? E aí tem os exemplos dessas leguminosas. Grupo 7, que é o topo da pirâmide, que são os óleos e as gorduras. E no grupo 8, que é o topo da pirâmide, que são os açúcares e doces. Então, vocês não podem se esquecer de nenhum desses itens, desde a base até o topo, certo? Que compõem essa pirâmide alimentar e que são importantes para o organismo. Elas devem fazer parte devem participar dessa nossa alimentação, certo? Da alimentação diária de cada pessoa. E agora vocês irão planejar, antes de fazer essa atividade no caderno, essa pirâmide da alimentação de vocês, do cotidiano, vocês irão planejar. Então, na página 48, vocês irão ler todo o planejamento para que possam fazer essa atividade, ok? Primeiro, né? Que tipo de linguagem vocês irão empregar na pirâmide alimentar de vocês? A linguagem formal ou a informal? Lembram que a linguagem formal e informal, eu vou colocar aí na tela. A linguagem formal, ela é aquela que caracteriza-se por ser a linguagem que obedece à gramática e aos padrões da língua. É uma linguagem organizada e cuidada. Nós já falamos várias vezes sobre essa linguagem formal. É tipo a linguagem culta da gramática, né, da nossa língua portuguesa. Já a informal, ela vai caracterizar-se por conter expressões utilizadas na linguagem oral de forma mais descontraída, sem preocupação de obedecer às normas gramaticais. É uma linguagem mais livre e espontânea. Então, vocês irão utilizar a linguagem formal ou informal? No caso, aí vai ser a linguagem formal, certo? Qual será a forma do texto? Então, o texto será em forma de quê? De diagrama, de pirâmide. Então, vocês vão construir uma pirâmide dessa daqui, né? Com os alimentos que vocês consomem diariamente de cada grupo, certo? Aqui vou apresentar a minha pirâmide. A professora, né? Eu tenho que ver essas atividades de vocês, né? Para complementar a nota de vocês dessa atividade, ok? E onde o texto vai circular, né? Na sala de aula, né? Então, vocês irão planejar, né? Para depois fazer, certo? Então, vocês vão fazer durante 2 dias, né? Vão fazer essa atividade hoje. Então, tem hoje, tem amanhã, tem terça, tem quarta, para que vocês possam fazer essa pirâmide, construir essa pirâmide e anotar a quantidade e o tipo de alimento que você consome durante todo o dia, certo? Depois que vocês construírem essa pirâmide dessa sua rotina alimentar, né, vocês vão fazer o relato dos alimentos, né? Você vai observar a escrita, se está correta, tirar dúvidas de algumas palavras que não conhece, certo? Qualquer dúvida vocês me perguntam, tá certo? Então, depois de construir essa sua pirâmide alimentar, né, do jeito que está mostrando aqui, com os alimentos que vocês conhecem, que vocês consomem de cada grupo, certo? Então, vocês irão relatar abaixo aquelas comidas que vocês... Grupo 1, né? Eu consumo isso e isso. Grupo 2, aí vai colocando, depois da sua pirâmide, coloca todos os alimentos relatados, certo? Que vocês colocaram aí na pirâmide, desenhados, e pinte também a pirâmide, certo? Com os alimentos que vocês consomem durante esses 2 dias, ok? Essa atividade vai valer uma complementação para a nota de vocês de português, tá ok? Então, espero que tenham ficado claro. Qualquer dúvida, não hesitem em me procurar, certo? Beijos, até a nossa próxima aula.